Pessoal, essa apresentaçãozinha aqui é a apresentação lá do professor Robson de Digital 2. Agora não é mais ele que está dando. Não sei se foi modificado. Mas como é apenas uma lembrança aí, né, uma recordação que a gente vai ter que ter, eu estou utilizando ela mesmo. Tá? Então, muita coisa que eu vou passar rápido, tá? Vou estar mais interessado em alguns aspectos justamente daquilo que eu falei de hardware, tá? A diferença entre as nuances de eu estar descrevendo um circuito para uma FPGA ou de eu estar descrevendo, né, programando um código para rodar num processador. Então, são duas coisas completamente distintas, apesar da sintaxe do Verilog, que é muito similar C e Verilog. Por exemplo, só para tentar sedimentar isso aí na cabeça de vocês. Existem compiladores que pegam um código C, tá? E transforma num circuito para eu colocar em FPGA. Por que eu estou falando isso? Porque vocês podem pensar assim, poxa, mas se ele está falando isso, então significa que programar, eu posso converter um código de computador para um circuito de forma muito fácil. Pode. Existem programas que fazem isso. Agora, o desempenho que você vai obter no seu circuito será ridículo. Tá? Então, não é trivial fazer essa conversão de forma eficiente. Ela é eficaz, vai funcionar o seu circuito, mas ela não vai ser eficiente. Por quê? Porque não vai ter desempenho. Basicamente, o que esses programas fariam seria transformar o seu programa numa máquina de estado. E uma máquina de estado pode ser gravada numa FPGA. Mas aí você perdeu tudo aquilo que a gente vai discutir nesse curso, que é a parte de sistemas digitais. É a parte de eu pensar, na hora que eu estou descrevendo o meu circuito, no desempenho que eu vou obter. Tá? Então, existem diversos tipos de arquitetura, com maior ou menor paralelismo, maior ou menor sequencialismo, máquinas de estado. Então, tudo isso eu tenho que pensar para que eu obtenha mais desempenho. Aí lá para frente a gente vai ver o que seria desempenho. Tá? Então, basicamente, a gente divide em 3 categorias: velocidade, área e potência. Tá? Então, a gente vai sempre basear nossos circuitos baseados nessas 3 categorias de desempenho. Então, é por isso que a gente já vai fazer a nossa revisãozinha Verilog. Apesar de que sistemas digitais utiliza conhecimentos aí aplicados em outras áreas, né? Por exemplo, engenharia de trânsito, engenharia hídrica, tá? Você tem muito conhecimento que é aplicado lá e é aplicado aqui. Só que aqui eu estou trabalhando com sistemas digitais, então aqui eu preciso descrever o meu sistema em alguma linguagem. Essa linguagem que a gente está adotando é o Verilog. Tá? Então por isso que nós vamos fazer aí essa breve revisão. Tá? Então vamos lá, pessoal. Então o Verilog ela é uma HDL, tá? Hardware Description Language, tá? Onde basicamente eu elimino as dificuldades aí de converter comportamento em interconexão. Então, com essa linguagem eu consigo descrever interconexões. Só que em sistemas muito complexos, é muito ruim eu ficar descrevendo essas interconexões. Então, geralmente, eu vou descrever o comportamento. Tá? Descrever o comportamento é muito mais fácil. E aí eu deixo para o motor de síntese transformar aquele comportamento num circuito. É claro que, de acordo com a forma com que eu
descrever aquele circuito em Verilog, aquele comportamento em Verilog, o meu motor de síntese ele pode chegar em circuitos diferentes. Então, basicamente, isso que a gente vai estar discutindo no curso. Como descrever de forma a atingir tal tipo de circuito, que vai me dar maior ou menor desempenho. Não existem diversas outras linguagens aí, tá? VHDL, o HDL, o Abel, etc. A gente está usando aí o Verilog, que basicamente é a mais utilizada na indústria. Tá? Ele foi padronizado em 95, tá? O Verilog. Na verdade, aqui está até desatualizado, ele já foi padronizado de novo em 2001. Inclusive é essa que a gente está utilizando. Tá? A gente está utilizando a padronização 2001 do Verilog. Tá certo? Então lá no Quartz, toda vez que eu escolher Verilog, ele já está usando a padronização I3E 2001. Então isso aqui é importante, ó. Verilog não é uma linguagem de descrição de software. Apesar de ser muito parecido. Tá? Ela é uma linguagem de descrição de hardware. Então, eu preciso conhecer, eu preciso ser um engenheiro de sistemas para eu entender o que aquela descrição que eu fiz vai me levar em termos de circuito. Tá? Ela é um padrão I3E e é uma linguagem aí considerada de alto nível. Eu posso fazer simulações, como eu também posso fazer síntese. Então, ela é abrangente. Muitos dos comandos de simulação, eles não são sintetizáveis, ou seja, quando eu falo síntese, eu estou falando em transformar em circuito. Então, muitos desses comandos não são transformáveis em circuito, não são sintetizáveis. Mas por quê? Porque a linguagem ela é abrangente. Eu consigo fazer descrições de testes também. Então a gente vai estar utilizando aí o padrão de 2001. Existe aí uma outra vertente que é o System Verilog. A gente não está trabalhando com System Verilog. Então ele acessa uma extensão do Verilog original, tá? Mas a gente não está trabalhando com ele. A sintaxe é um pouco diferente aqui. Então o Verilog aceita coisas que a padronização 2001 não aceita, tá? Mas o que a gente está trabalhando é esse cara aqui. Então, só para a gente também falar a mesma língua aí, vamos definir algumas coisas, tá? Então, HDL, Hardware Description Language. No nosso caso, Verilog. RTL, Register Transfer Level. Ou seja, é eu estar considerando o comportamento do meu sistema a nível de transferência de registradores. Isso aqui também vai ficar mais claro no decorrer do curso. Tá? Então, basicamente, eu estou ignorando uma série de coisas que eu não posso ignorar. Mas, num primeiro momento, eu ignoro para ver o comportamento do meu circuito, se pelo menos a parte lógica funciona. Claro que depois eu vou ter outros efeitos que eu tenho que levar em consideração. Então, eu validar um funcionamento de circuito a nível RTL não significa que o meu circuito vai funcionar na vida real. Tá? Então, é uma primeira aproximação, vamos dizer assim. Com Verilog, eu consigo fazer que tipo de descrições? Comportamental. Então, como o próprio nome já diz, eu vou descrever o comportamento do meu circuito. Então, ao invés de eu descrever, por exemplo, um multiplexador descrevendo o circuito em si do multiplexador, eu posso descrever o comportamento que um multiplexador tem. E aí o motor de síntese se encarrega de entender aquela descrição que eu fiz e sintetizar um MUX. Estrutural. Agora não. Estrutural
é eu descrever o circuito. Eu não estou descrevendo o comportamento. Eu não estou deixando a cargo do motor de síntese chegar no circuito. Não. Eu descrevo em Verilog o circuito. Tá? Então, a gente vai usar isso daqui também. Então, aqui vai falar da descrição comportamental, né? Como que ela é. Basicamente, vai usar lá o que vocês estão cansados de utilizar em programação. Estruturas if, estruturas if-else, for, while, etc. Para descrever um comportamento. E a estrutura não. A estrutura é como se eu estivesse descrevendo um esquemático. É como se eu tivesse lá aquela folha desenhada, o circuito, e eu vou descrevendo aquela folha, aquele esquemático. Tá? Então, ela é muito utilizada já em em arquiteturas top-down, em arquitetura bottom-top, ela é muito utilizada para descrever a interconexão dos blocos. Tá? Então, a gente vai utilizar isso aí nos nossos trabalhos, assim como a comportamental. Então, vamos dar exemplos. Então, aqui é um MUX de 2 canais, tá? Descrito de forma estrutural. Então, olha lá. Ó. Eu tenho aqui 2 portas AND. Está descrito aqui, ó, 2 portas AND. Tá? Uma porta OR e uma porta NOT. E aí eu passo as interconexões. Então eu estou descrevendo a estrutura. Então eu tenho 3 entradas, cell, A e B. 3 entradas. E uma saída, out. E aí eu faço a passagem de parâmetros. Então basicamente aí, para o pessoal de computação, pensa lá em linguagem orientada a objeto, onde eu coloco o nome do objeto, ó, que é a porta NOT, crio uma instância para esse objeto, que eu chamei de N1, ó, o N1 aqui, e aí eu passo os parâmetros do construtor. Vamos dizer que seja isso. Quem são os parâmetros? As ligações dos pinos. Tá? Aqui eu estou usando primitivas do quartzo. Então esses objetos eles já estão definidos, eles já são primitivos no quartzo. Eu não preciso defini-los. E aí lá no quartzo eles foram definidos da seguinte forma. Primeiro a saída, depois as entradas. Porque a ordem aqui, ó, essa ordem, ela é importante, tá? A ordem. Eu posso passar sem ser pela ordem, a gente vai ver isso no laboratório, na sexta, mas aqui está sendo passado pela ordem. Então, as primitivas no quarto são definidas primeiro as saídas, depois as entradas. Porta NOT, uma saída, uma entrada. Cell N, a saída aqui, ó, cell N, saída. E a entrada, cell. Porta AND, A1. Primeira saída, cell B. Aqui, ó, cell B primeiro. Depois as entradas, B e cell N. B e cell N. A2, essa outra porta AND. Primeira saída, saída que eu chamei de cell A. Cell A. Entrada, A e cell. Então, entrada A e entrada cell. Por último, a nossa porta ou saída out, cell B e cell A, cell B e cell A. Então aqui eu precisaria conhecer o circuito, eu precisaria conhecer como um circuito multiplexador é implementado. Usei a descrição estrutural. Então aqui eu estou obrigando a ferramenta de síntese, o motor de síntese, a descrever o meu MUX dessa forma. Porque eu não estou descrevendo o comportamento.
O mesmo circuito descrito através de comportamento. Então, olha lá, ó. Eu fiz um if-else. Um if-else. Ó, vamos voltar aqui só para a gente entender. Ó. Aqui eu tenho uma porta ou. Então, ela sai isso ou isso. E aqui eu tenho portas AND. Que basicamente esse céu aqui, ele está fazendo o papel de habilita e desabilita. Olha só, se céu é 0, esse 0 inverte para 1. Esse 1 chega aqui, ó, chega aqui 1. Se céu é 0. Se céu é 0, aqui está chegando 0. 0 AND qualquer coisa é 0, então aqui tem 0. Agora, 1 AND qualquer coisa é qualquer coisa, então aqui está chegando B. Então, olha lá, se céu é 0, Alt recebe B. Se céu é 0, Alt recebe B. E agora? E agora? Se céu é 1, aqui está chegando 0. 0 AND qualquer coisa é 0. Aqui está chegando, esqueci de apagar aqui, aqui está chegando 1. 1 AND qualquer coisa é qualquer coisa. Essa qualquer coisa é a entrada A. Então, Alt recebe A. Então, se céu é 1, else if select é igual a 1, Alt recebe A. Percebam que aí eu não preciso conhecer como um multiplexador de 2 para 1 é implementado. Por isso que eu coloquei como uma caixa preta aqui. Porque eu descrevi o comportamento. Então, a gente vai utilizar muito esse tipo de descrição para fazer blocos funcionais. E aí depois, para interconectar esses blocos funcionais, a gente vai utilizar muito a estrutural. Beleza, pessoal? Então, o RTL eu tinha falado lá de Register Transfer Level. Então, basicamente, é quando eu tiver clock. Tá? Então, isso daqui define existência de registros. Ou seja, quando eu falo em registros, eu estou falando em flip-flops. Estou falando em flip-flops. Então, toda vez que eu tiver always sensível a clock, significa que essa saída pisca, ela está, por exemplo, se for um flip-flop do tipo D aqui, ó, aqui eu tenho clock por borda de subida, porque é pos-edge é essa simbologia de borda de subida. Aqui está o meu clock. Tá? Aqui está o meu clock, ele vai ser ligado aqui. Aqui está a minha entrada D. A minha entrada D é pisca. Tá? Então, pisca recebe, pisca barrado. Então, basicamente, eu estou fazendo esse tipo de descrição aqui. Ó. Aqui é pisca. Tá? Então, houve uma borda de subida de clock? Houve. Isso daqui vai ser executado. Então, essa saída aqui recebe pisca barrado. Se não houve borda de subida de clock, essa saída não recebe nada. Ela vai manter o estado anterior. Então, por isso, ó, nível de transferência de registradores. Eu coloquei um registro, um flip-flop, no meio do caminho da informação. Então, essa informação aqui nesse nó aqui, ó, ela só muda, tá? Se houver clock.
Então isso é nível de transferência de registradores. Então isso faz ter registradores no meu circuito. Always sensível a clock. Bom, o modelo estrutural aqui está só definindo aquilo que a gente já viu, né? Como eu falei, o operador aqui, se for primitivo, aqui na verdade é o nome do meu módulo, é o nome do meu circuito, tá? O nome do meu módulo. Aqui é um nome de instância, é uma instância, porque eu posso para aquele módulo ter diversas instâncias daquele módulo. Então eu preciso de um identificador único para aquela instância. Então aqui é um nome qualquer. E aí depois eu inicializo aquele módulo, ou seja, eu faço as conexões das suas entradas e saídas, das suas interfaces. Então olha lá, ó, agora eu peguei a descrição que a gente tinha, né? Ó, encapsulei ela aqui só para a gente ver. Ó. E fiz uma descrição também, um outro tipo de descrição que a gente chama de fluxo de dados, que é basicamente através de operadores lógicos. Aqui, ó, operador lógico, AND bitwise, ou bitwise e AND bitwise. Ou seja, ele trabalha bit a bit. Tá? Então, faz o AND bit a bit, faz o OR bit a bit. Aqui é o NOT. Esse é o NOT. Então, aí eu também consigo fazer. Lembrando que é igual no C. Botei parênteses, então isso daqui tem precedência sobre o todo. Botei parênteses, isso daqui também tem precedência. Então, primeiro ele resolve isso e isso, depois ele resolve o OR. Então, eu chego nesse tipo de descrição. Beleza? Então, aqui está falando lá dos operadores lógicos. Então, até aí, pessoal, a gente já trabalhou alguns conceitos. Então, primeiro a gente já viu o que seria RTL, né? O que seria transferência de entre registradores. Já viu o que é a descrição comportamental e já viu o que é a descrição estrutural. Mas a gente ainda não viu um módulo inteiro descrito em Verilog, ou seja, um circuitinho inteiro. A gente está chegando lá, a gente está vendo as partes primeiro, daqui a pouco a gente já chega num circuitinho inteiro. Tá? Então, uma das palavras reservadas que a gente tem aí é o assign. Tá? Esse assign é uma atribuição permanente para os sinais. Tá? Isso daqui esquece por hora. A gente vai falar disso daqui depois. Por hora esquece. Todas as atribuições permanentes executam simultaneamente. Então isso daqui é importantíssimo. Todas as atribuições, e isso aqui é diferente de software, tá? Por quê? Quando eu faço uma atribuição lá em software, numa linha, e na linha seguinte eu faço uma outra atribuição, aquelas atribuições, elas não acontecem ao mesmo tempo. Por quê? Porque é um processador que está executando aquilo. Então, primeiro acontece uma série de instruções para fazer aquela atribuição, depois uma série de outras instruções para fazer a segunda atribuição. Isso lá em software. Aqui é hardware. Então aqui é diferente. Por mais que eu tenha numa linha um assign, na outra linha o outro assign, elas são resolvidas ao mesmo tempo. Por quê? Hardware. Então elas são resolvidas simultaneamente. Se elas são resolvidas simultaneamente, a ordem dessas atribuições com assign dentro de um arquivo Verilog não tem importância. Tá? Não tem importância. Porque elas são executadas simultaneamente, ao mesmo tempo. Tá? Agora vamos falar do delay. Então percebam que aqui eu tive um assign, sum é igual a A ou exclusivo B. Só que apareceu esse carinha aqui antes. O que é isso daí? Isso aqui é um delay. Que é o que está falando aqui. Ó. Eu posso botar um delay. Tá?
Esse delay eu tenho que botar ele após um hashtag. Então boto hashtag um número, esse número é quantas unidades de tempo. Depois eu tenho que definir a unidade de tempo, que eu defino aí com o timescale. Pessoal, isso daqui a gente define mais em testes, quando eu estou descrevendo testes. Quando eu estiver descrevendo circuitos, não é comum eu utilizar isso. Por quê? Por isso que a gente está usando Quartz. Por isso que em todo projeto que nós criarmos no Quartz, nós vamos atrelá-lo a uma FPGA. Quando nós fizermos isso, o Quartz vai linkar o nosso projeto com um modelo de tecnologia daquela FPGA. Então, esses atrasos, eles já foram caracterizados pelo fabricante para aquela FPGA. Então, por exemplo, quando eu faço isso daqui, ó, A ou exclusivo B, então significa que eu tenho isso daqui, ó, uma porta ou exclusiva, aqui é SUM, tá? Aqui é a saída SUM, aqui é A e aqui é B. A e B. Esse é a propagação da informação aqui, ó, A ou exclusivo B, ela não é instantânea, porque aqui eu tenho um circuito. Ele não é mais rápido que a luz. Nada é mais rápido que a luz. Mesmo que fosse a luz também tem uma velocidade finita. Então, se ela tiver que percorrer alguma distância, ela vai demorar um tempo para percorrer aquela distância. Aqui é corrente elétrica, tá? Que está ali em cima do silício. Então, basicamente, essa corrente elétrica vai estar se propagando aí em torno de 60% a 70% da velocidade da luz. Além disso, eu tenho um circuito processando esses sinais elétricos. Esses circuitos eles têm capacitâncias parasitas, indutâncias parasitas. Então eu demoro um tempo para que esse sinal elétrico carregue, descarregue capacitâncias parasitas. Ou seja, demora tempo para processar a informação. Então significa que daqui para cá, ó, eu tenho um ΔT, tá? Eu tenho um ΔT que é diferente de zero. É diferente de zero. Só que isso já está modelado dentro das bibliotecas tecnológicas do Quartz. Toda vez que eu atrelar o meu projeto a uma FPGA, o Quartz já vai linkar nessas bibliotecas. Então ele já sabe os atrasos envolvidos. Então por isso que quando eu estiver descrevendo um circuito, eu não vou usar isso aqui, ó. Não vou usar. Mas quando eu estiver descrevendo os nossos test benches, eu vou usar isso aqui toda hora. Porque aí o meu teste não está atrelado a tecnologia nenhuma. E nos nossos testes nós teremos que criar sinais. Para criar sinais, eu vou usar isso daqui a toda hora. Tá certo? Isso fica para sexta-feira. Na sexta-feira a gente já vai usar isso daí. Se esse 2 é a unidade de tempo, não é o tempo em si, como que eu defino a unidade de tempo? Então eu boto aqui o crase. Isso aqui é crase, tá, pessoal? Então, crase, timescale, bota a unidade, ou seja, esse 2 aqui é 2 vezes essa unidade de tempo, barra resolução. Então a gente vai trabalhar muito aí com 1 nanosegundo, a gente vai escrever assim, ó, 1 nanosegundo, barra, aí sei lá, 100 pico. É uma resolução plausível aí com a FPGA que nós vamos estar trabalhando. Isso aqui depende da FPGA. Tá? Então a gente vai trabalhar muito isso aqui. Crase timescale, 1 nanosegundo barra 100 picosegundo. Isso que a gente vai escrever lá nos nossos test benches. Então agora apareceu o nosso primeiro módulo inteiro. Agora eu tenho o nosso primeiro circuitinho. Tá? Os primeiros circuitinhos. Que é um meio somador. Então olha lá, ó. Em Verilog a gente sempre vai ter essas palavras reservadas. Module and module. O que tiver aqui dentro
é o meu circuito. Dei um nome para o meu módulo, chamei de RefHeader, e estou definindo a interface, ou seja, as entradas e as saídas. Então eu tenho entrada A, entrada B, e tenho saída sum, saída carry. Tá? Aí aqui eu estou falando, ó, A e B são entradas, por isso que eu sei que eles são entradas, porque aqui eu não defini o tipo deles, só defini que eles existem, defini aqui, input A e B. Output, sum, carry. E aí eu usei o assign, então lembrar que eles são executados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Só que aqui, olha lá o que eu fiz, eu botei delays. Então, ó, estalei o dedo, isso aqui vai acontecer, isso aqui vai acontecer, ao mesmo tempo. Só que esse daqui eu botei 3 unidades de tempo de delay, esse aqui eu botei 6. Então, quando eu estalar o dedo, os dois serão executados. Só que esse daqui tem 3, esse daqui tem 6. Então, olha lá o que vai acontecer, ó. Ó. Vamos pegar esse tempo de 18 nessa carta de tempo aqui como referência, onde a entrada A, ela desce. A entrada A vai do nível lógico 1 para o nível lógico 0. A entrada B se mantém em 0. Então olha aqui o meu circuito. Ó. Sum é A ou exclusivo B. Então ó, eu tinha 1 e 0. O ou exclusivo sai 1. Aqui o ou exclusivo sai 1. Mas agora eu vou ter 0 e 0. 0 ou exclusivo 0 é 0. Então aqui, ó, eu deveria já ter o meu sinal mudando para 0. Por que eu não tenho? Porque eu defini o delay de 3. Então, 3 unidades de tempo depois dessa linha aqui, eu tenho a saída sum indo para 0. Beleza, pessoal? E o carry? É que o carry não vai mudar nesse caso, mas senão ele mudaria aqui, ó. Ele mudaria 6 unidades de tempo depois, ó. Ele mudaria esse ΔT aqui, ó. Então percebam, essas duas linhas são executadas ao mesmo tempo. Porém, como eu defini atrasos, elas vão respeitar esses delays. Mas a ativação da execução delas acontece ao mesmo tempo. Beleza? E aí nós temos o nosso carta de tempo aí. É só seguir depois pensando nisso daí. Então aqui nós temos o nosso meio somador de novo. Só que só está o desenho, tá, pessoal? Aqui é o desenho do meio somador. A nossa ou exclusiva definindo a soma. E a nossa end definindo o carry out. Como é um meio somador, ele não tem carry in. Então está somando 2 bits aí. Então 0 mais 0 vai dar 0 e carry 0. 0 mais 1 vai dar 1 e carry 0. 1 mais 0 vai dar 1 e carry 0. 1 mais 1 vai dar o quê? 1 mais 1, 1 ou exclusivo 1, 0. 1 end 1, 1 no carry out. Ou seja, 1 mais 1 é 2. Né, que vai dar 1 aqui e 0 aqui. 10 em binário é 2. Eu poderia descrever isso de forma estrutural. Tá? Então, poderia aí fazer a descrição estrutural como está feito aqui. Embora aqui não seja um circuito meio somador. Tá? Aqui é um MUX. De novo um MUX com a descrição estrutural do MUX que a gente já viu. Então estou descrevendo o circuito em si. Mas aqui já vale a pena a gente falar de algumas coisas. Até porque lá atrás a gente só falou como que era a descrição, mas a gente não tinha definido as entradas e as saídas. Então é como se eu fizesse isso daqui, ó.
dentro dessa caixinha vermelha, eu tenho o meu circuito, o meu chip, o meu circuito integrado, vamos pensar assim. Esse circuito integrado ele tem 4 pinos. 3 de entrada, B, cell e A, e 1 de saída, que é out. Então eles estão definidos aqui, ó, A, B, cell e out, e depois eu defini os seus tipos. Input A, B e cell, output out. Ah, professor, mas e essa trilha aqui? E esse fio aqui, ó? E esse fio aqui, ó? Que estão dentro da caixinha vermelha, eles não vêm de fora. Como que eu faço para definir essa ligação? Então aí eu crio os wires. Então os nossos wires, eles são ligações internas ao meu módulo. Eu posso criar quantos wires eu quiser. E os wires, eles não têm definição de tipo de entrada e saída. Um wire, ele é um fio. Todo fio tem um lado de entrada e um lado de saída, vamos dizer assim. Então, por isso que o wire não tem essa definição. Um wire é um wire. E aí eu passo as ligações. Então, a gente também vai trabalhar com isso lá na sexta-feira. Então, aqui já também tem o nosso descrição em fluxo de dados, que eu uso as lógicas, né? O AND aqui bitwise, o OR bitwise, o NOT bitwise. Então aqui está a documentação, que é similar ao C também. Aliás, é igual ao C. Aqui está o nosso MUX, né? Que a gente também já viu a descrição comportamental dele com if. Lá a gente tinha trabalhado com else if, mas eu não preciso usar o else if. Posso usar o else porque são duas possibilidades. Se eu já testei a primeira, a segunda já pode estar dentro do else. Né? Então, aí aqui fala de síntese RTL, né, da parte de transferência entre registradores. Como que funciona o quartzo. Na verdade, como que funciona uma síntese em HDL de qualquer forma. Então isso aqui é importante também a gente entender. Pessoal, o que a gente vai estar fazendo então? A gente vai estar criando um modelo Verilog. Então eu vou estar criando isso daqui, ó, o nosso módulo, nosso circuito em Verilog. Só que a gente vai associar isso daqui a um projeto. Ó, quando eu associar o meu projeto a uma FPGA, ele vai herdar as bibliotecas de tecnologia, com todos os atrasos, as definições dos circuitos, etc. Depois eu vou mandar compilar, vou mandar o Quartz compilar. Quando eu mandar o Quartz compilar, ele vai estar acionando o seu motor de síntese. E aí ele vai criar o circuito, vai criar um código com informações de placement, ou seja, onde que aquilo vai ser colocado na FPGA e de como que aquilo será roteado na FPGA. Então a gente chama de place and route. A partir desse momento eu já consigo fazer simulações temporais, porque como eu atrelei a tecnologia, eu já tenho as informações de atrasos das portas lógicas que o meu circuito está utilizando. Então, e do roteamento também. Então já consigo fazer as análises temporais. Tá? Juntamente com os nossos test benches. Porque a gente vai usar um simulador, a gente vai usar o Model Sim Altera, tá? Model Sim Altera, e vamos, com o Model Sim Altera, fazer as nossas simulações. Alguns detalhezinhos a mais. Verilog, ele é case sensitive. Então, eu escrever module name desse jeito ou escrever com M maiúsculo faz diferença. Tá? Então, tomar cuidado com isso daí. Todas as palavras-chave são lowercase, ou seja, module
é uma palavra privada, ela tem que ser tudo minúsculo. End-module é uma palavra privada, tem que ser tudo minúsculo. O assign, que nós vimos, tem que ser tudo minúsculo. E outras que a gente vai começar a trabalhar ainda também. Para fazer comentário multiline, assim como no C ele aceita o barra asterisco, asterisco, barra. Para fazer single line, barra, barra. Ponto e vírgula termina uma sentença, assim como no C. E aí nós temos tudo isso daí. Isso aqui depois a gente trabalha com isso. Então aqui ainda tem diversas outros exemplos, tá? Para vocês entenderem aí. Definições de vetores. Então é interessante que talvez a gente já comece a trabalhar com isso nesse primeiro lá. Talvez não, a gente vai começar. Deixa eu ver que horas são. Dá para ir mais. Então vamos lá. Pessoal, em Verilog nós podemos definir aí vetores, definir strings de dados, né, de bits, em binário, em hexa, em octal, em decimal. Então, como que eu faço isso? Através, por exemplo, eu quero definir em binário, um vetor em binário. Então, eu coloco aqui, ó, B. E eu quero um vetor de 4 dígitos. Desculpa, de 4 bits. Como binário, cada símbolo já representa um bit, beleza. Então, eu botei aqui 4, vai ser 4 bits. Aspas simples. Binário 1. Então, o quartos, ele vai interpretar isso daqui como o que, pessoal? 15. Como 15. Tá? Então, isso daqui seria interpretado como 15. Agora, eu posso definir também numa base diferente, por exemplo, aqui em decimal. Então, eu falei 16... chave, aspas simples, D de decimal 255. Então ele vai interpretar 255 como 255 decimal. Só que 255 eu preciso só de 8 bits. Eu preciso só de 8 bits. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é 255. Só que como eu falei 16, ele vai colocar 8 bits 0 aqui, ó. Tá? Então assim que ele vai funcionar. Eu posso usar X, é desconhecido, eu não sei ainda que valor é. E eu posso usar o Z, que é a alta impedância. Tá? Depois a gente comenta melhor sobre isso daí também, quando a gente for precisando utilizar. Beleza? Eu ainda, se eu for escrever um grupamento de bits muito longo, para eu organizar em nibbles ou em bytes, por exemplo, ou em tantos bits que eu quiser, eu posso utilizar o underscore. Então eu poderia não colocar isso daqui, colocar tudo junto, ou eu posso fazer essas separações, porque aí depois fica fácil de eu enxergar em hexa, por exemplo. É 10, 10, isso aqui é A, isso aqui é 0, e isso daqui é F. Então fica fácil de eu enxergar isso daí. Ao passo que se tivesse tudo junto, aí a vista já embaralha, a gente já fica meio perdido. Então é interessante também utilizar isso daí. Constantes. Isso aqui também, na hora que a gente for precisando, a gente vai utilizar. Então vamos só falar do reg, que faltou para a gente poder fazer esse laboratório próximo aí da sexta direito. Pessoal, toda vez que eu fizer descrições comportamentais, que eu tiver if, que eu tiver while, que eu tiver for, que eu tiver case,
são descrições comportamentais. Então, por definição na linguagem, essas descrições comportamentais, elas estarão dentro de um bloco comportamental. O que são esses blocos? É o always ou o initial, um dos dois. Então, eu sempre vou ter que ter um always ou um initial. Aqui direto, ó. Num próximo bloco aí. Um always ou um initial. Tá, então olha lá, ó. Descrição comportamental, if, else, ele está dentro de um bloco maior que é um always, que é esse rosa aqui, ó. Então toda vez que eu tiver descrição comportamental, eu preciso ter isso dentro de um bloco comportamental que é definido por um bloco always ou um bloco initial. Dentro desses blocos, toda variável que receber atribuição, ela precisa ser do tipo reg. Então olha lá, o meu out, ó, além dele ser uma saída, dele ser um output, ó, output, out, ele recebe mais uma tipificação, ó, ele é do tipo reg. Essa é mandatório na linguagem, tá? Então, toda variável que receber atribuição dentro de um bloco always, ele precisa necessariamente ser do tipo reg, senão não compila, dá pau. Tá? Então, recebeu atribuição, tem que ser do tipo reg. Ao passo que outras atribuições que eu tiver de saída, né? Por exemplo, aqui, header out, ele recebe aqui um assign. O assign não pode estar dentro de bloco comportamental. Porque o assign, lembra lá que a gente falou? Tudo que tiver assign, se eu tivesse um outro assign aqui, se eu tivesse um outro assign aqui, se eu tivesse um outro assign aqui, todos esses assigns seriam executados de forma simultânea, ao mesmo tempo. Isso não é verdade para o que acontece dentro de um bloco comportamental. Então, dentro de um bloco comportamental, as coisas são executadas sequencialmente. Então, até por isso que eles precisam ter o tipo reg, porque eu preciso manter o estado, a linguagem precisa manter o estado daquela variável para fazer a comparação, a resolução daquela lógica final. Tá? Então, eu preciso disso daí. Então, tudo que tiver assign não pode ser do tipo reg. Então, header out não pode ser do tipo reg. Out, obrigatoriamente, tem que ser do tipo reg. Então, a gente vai trabalhar com isso daí no próximo laboratório. Pessoal, alguma dúvida até aí? Só para finalizar, vamos falar de vetores, né? Barramento. Lembrar que estou falando de vetor, na verdade, o que eu estou falando é de um bus, de um barramento, que aqui eu estou falando de hardware. Tá? Então, não é igual lá em software, que o meu vetor é uma coisa abstrata. Aqui não. Aqui o meu vetor é um grupo de fios, no final das contas, que vai estar lá dentro da minha FPGA. Tá? Então, barramento de fios. Como que eu defino isso? Assim como no C, ó, entre colchete, tá? E aí eu faço a quantidade de bits. Bit mais significativo à esquerda, bit menos significativo à direita. Então, por exemplo, se eu quiser definir um byte, aqui é 7 e aqui é 0. Então, do bit 0 ao bit 7, eu tenho 8 bits, 1 byte.
Então eu posso fazer isso daí e a gente vai trabalhar muito nisso aí, né? Porque o nosso circuito não vai processar bits, vai processar bytes, palavras de dados. Por exemplo, no trabalho lá do MIPS, o MIPS é uma arquitetura de 32 bits. Então, com as simplificações que eu fiz, a menor unidade de informação que a gente processa lá é 32 bits. Não é 1 bit, não é 1 byte, são 32 bits. Posso fazer concatenações, ou posso pegar partes do meu vetor, né? É muito simples, olha lá, eu posso fazer data 6. Então, data vai receber esse bit aqui, ó. Data bus, eu posso pegar em data bus do bit 6 ao bit 3. Então, aqui eu tenho o bit 0 até o 7, do bit 6 ao 3 está marcadinho aqui, ó. Pego isso aqui. Tá? E posso fazer concatenação. O símbolo de concatenação são as chaves. Tá? Então eu tenho a chave aqui, outra chave aqui. Tá? Então tudo que estiver dentro dessas chaves, separados por vírgulas, serão concatenados. Então olha lá o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o AGGVEC receber quem? A concatenação de data 1, bit 0 a bit 3. Aqui eu não coloquei o mais significativo e o menos, eu coloquei o menos e o mais, eu também posso fazer isso. Então, para pegar do 0 ao 3, eu vou pegar do 0 ao 3 aqui. Então, 1, 0, 1, 1. Isso vai aparecer aqui, ó, 1, 0, 1, 1. Isso aqui é o meu data 1, é o meu data 1 de 0 a 3. E o data 2 de 3 a 5, que eu também defini do menos para o mais, então de 3 a 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3, 4, 5, 0, 1, 0 vai aparecer aqui, ó, 0, 1, 0. E depois eu coloquei bit 1. Bit 1 está definido como 1. Então o AGGVEC recebeu uma aglomeração aí, uma concatenação de bits. Pessoal, então aí a gente tem aí uma revisão geral, tá? Mas o que eu tô pegando mais aqui são os aspectos aí, principalmente que diferenciam a descrição de um circuito em Verilog para a descrição de um programa. Porque é isso mais que eu quero que vocês tenham bastante sedimentado esse conceito na cabeça de vocês. Porque, afinal de contas, essa disciplina é a discussão de sistemas digitais. Então a gente vai precisar ter isso muito enraizado para fazer as discussões no decorrer do curso. Tá? E aí a gente vai trabalhar com isso no laboratório e aí vai ficar mais fácil de colocar isso na cabeça aí. Beleza? Eu vou parar a aula hoje por aqui. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade.